Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. A Procuradoria Especial da Mulher se reuniu dia 1º. A vereadora professora Marisa de Sá, do PT, falou sobre a sessão solene que será realizada na próxima quarta-feira em homenagem ao Dia da Mulher. Hoje, na Procuradoria da Mulher, nós recebemos um representante da Secretaria do Trabalho. Nós estamos levantando os dados da cidade e a gente está buscando ter um diagnóstico melhor de como anda a questão do trabalho na cidade, né? Quantas mulheres estão formalmente trabalhando com carteira assinada, quantas mulheres estão no trabalho informal, quais são os projetos que a cidade de Guarulhos tem para o empreendedorismo, né, para as mulheres com economia solidária. Então, a gente está fazendo um levantamento, porque a gente quer, no dia 9, nós vamos fazer uma sessão solene aqui na casa, às 19 horas, onde a gente vai homenagear algumas trabalhadoras, né, de diversas profissões, representando as diversas trabalhadoras da cidade, e, ao mesmo tempo, a gente quer fazer uma discussão sobre a divisão do trabalho, a igualdade de direitos entre homens e mulheres no quesito trabalho, né? Quantas mulheres ganham menos ainda, né, do que os homens? A gente tem informações aqui da Secretaria de Trabalho que as mulheres ganham menos 1/3 do que os homens, aqui na cidade, né? E no geral, né? Tem estatística que diz que 1/3 a menos do salário dos homens, né? Então, a gente ainda não alcançou a igualdade de direitos, a igualdade de gênero, né? Então, a gente quer fazer esse debate e chamar a atenção para que a gente tenha uma divisão mais justa do trabalho, mais igualitária, para que a gente eduque, né, os nossos filhos, as nossas filhas, para fazer uma divisão mais justa do trabalho, porque a mulher ainda é aquela que trabalha fora, trabalha em casa, né, e muitas vezes ela chega, ela tem uma série de atividades para fazer, e o marido, às vezes, toma banho, né, senta no sofá e vê o jornal, enquanto a mulher faz a terceira jornada, né? Então, a gente quer discutir essa questão cultural, educacional, de que a gente possa trabalhar de forma mais justa e discutir a questão da igualdade de gênero, direitos iguais entre homens e mulheres, especialmente no quesito trabalho, salários, né? Por que que eu, sendo uma professora, tenho que ganhar menos que um outro homem que é professor? Por que que eu, sendo uma motorista, tenho que receber menos que um outro homem que é motorista, se nós estamos realizando a mesma função? Né? Então, vamos levantar esse debate na sociedade, que eu acho que é vergonhoso. As mulheres ganham ainda 1/3 a menos que os homens, nas diversas profissões. Então, acho que isso é uma vergonha e a gente tem que conseguir melhorar, fazer com que isso não aconteça, né? A gente iniciou, um dos primeiros filmes que a gente passou na Procuradoria, a gente falava da primeira greve que as mulheres fizeram na Ford, né? E ele fazia exatamente esse debate da questão do trabalho. Então, acho que é importante a participação de todas vocês, mulheres. Dia 9, às 19 horas, na Câmara Municipal. Sessão solene e com o filme Acorda Raimundo, aí para a gente fazer esse debate. Na terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça analisou 28 projetos de lei. Desse total, 4 compunham a pauta temática da mulher. Essas proposições estão tendo prioridade de análise e de votação neste mês por conta da celebração do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. 3 projetos receberam parecer contrário da comissão. Eles tratam da instituição da Semana de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, da licença menstrual para mulheres com TPM e da divulgação da Política Nacional de Atenção Obstetrícia e Neonatal. A comissão deu parecer contrário por entender que ele é inconstitucional ou desrespeita alguma regra então vigente. Mas como os projetos vão ser submetidos às demais comissões, comissão de mérito, então aquelas comissões darão parecer final e, se for o caso, esses projetos irão a plenário para votação e transformar em lei ou não. O outro projeto, que dispõe sobre a consulta popular nos casos de fechamento de escolas públicas, ainda não recebeu parecer. A comissão decidiu solicitar alterações para a autora, a vereadora professora Marisa de Sá, do PT. Esse projeto nós
pedimos para encaminhar, orientamos a encaminhar memorando a mesma, por conta de que ela precisa esclarecer dúvida, porque ela colocou secretaria e não disse qual a secretaria, se é da educação, qual o departamento próprio, que vai ter a atribuição de colocar em prática a lei. Então ela precisa fazer uma modificação ou apresentar um substitutivo para que não reste dúvida lá na frente. Os vereadores Dr. Laércio Sandes, do PMN, e Edmilson Americano, do PHS, deram parecer favorável a 8 projetos. Entre eles, o que permite que algumas sessões ordinárias possam ser feitas à noite. Sandes fez um balanço da reunião, que durou pouco mais de 2 horas. Foi uma pauta longa, né? Eu diria para você que nós avançamos em algumas mudanças nos projetos que tratam do dia a dia da Câmara Municipal, com relação à resposta por requerimento do prefeito, com relação a prazos, com relação aos debates que tem na Câmara, com relação ao vereador que precisa se posicionar com relação à sua votação e muitas das vezes acaba sendo cerceado. Então, foram diversas questões que a gente enfrentou. Os parlamentares deram parecer contrário a 7 projetos da pauta geral. De autoria do vereador Luiz Mato Grosso, do PP, uma dessas propostas criava o cemitério e crematório públicos para animais domésticos. A comissão tem falado bastante de que ela precisa se pautar pela constitucionalidade, pelo controle das legislações então vigentes. Então não cabe a esta comissão obrigar o vereador a apresentar o projeto constitucional. Acho que cabe ao vereador, sim, ele se pautar por uma assessoria técnica, com conhecimento de repente até na área jurídica, na área do direito, e apresentar projetos que não ferem tanto a lei orgânica, a lei federal, como a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Então essa comissão tem sempre que necessário dado parecer contrário e o que tem ido de encontro à decisão do Tribunal de Justiça, que tem ano após ano dito que Guarulhos é uma das cidades mais campeã de projeto inconstitucional. Eu diria para você o seguinte, eu acho que nós não temos que ficar tanto preocupados com isso, a população de um modo geral às vezes fica, isso só demonstra que a cidade de Guarulhos tem produzido projetos, muitos dos quais são questionáveis, mas que têm ido até o Supremo e o Supremo tem dito que é constitucional, como foi um projeto recente do vereador Marcelo Seminaldo com relação aos alvarás das casas noturnas. Esse projeto foi aprovado nesta casa, o prefeito vetou o projeto, voltou para a Câmara Municipal, esse projeto foi rejeitado o veto do prefeito, o prefeito não satisfeito entrou com a ação direta de inconstitucionalidade, o Tribunal de Justiça deu o seu posicionamento, a questão foi parar no Supremo Tribunal Federal e de forma recente o Supremo disse que o projeto é legal, é correto, então significa dizer de forma definitiva que o posicionamento do prefeito e de todo jurídico que dava suporte ao mesmo estava errado, estava equivocado. Então nós temos que realmente discutir as situações e dar os pareceres e muitas das vezes não podemos dizer que somos dono da verdade, porque o direito ele é muito dinâmico, não é igual a matemática, que 2 com 2 é igual a 4, cabe interpretação variada. Só que tem alguns projetos aqui nessa casa que realmente não dá para passar e onde nós temos que dar o parecer contrário. Outros 7 projetos de lei foram arquivados, entre eles a proposta de criação do Programa Especial de Diagnóstico da Dislexia em escolas públicas municipais. Muitos arquivamentos por conta de alguns vereadores que, apesar de notificados sobre irregularidade no seu projeto, acabou não se atendo à resposta necessária ou adequando o seu projeto e esta comissão, por dever regimental, acabou arquivando aí aproximadamente uma meia dúzia de projetos que não tiveram a resposta no prazo legal. No próximo bloco, confira o resumo da sessão de terça-feira. Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco,
vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Na sessão da última terça-feira, dia 1º, os vereadores citaram problemas enfrentados na cidade. Doutor Alexandre Dentista, do PSDC, falou sobre a atuação da empresa Bandeirante de Energia. Hoje eu fui mais uma vez falar com o pessoal do Departamento de Iluminação Pública da cidade. Tive a péssima notícia. Eu já sabia que não tinha mais contrato entre a Prefeitura e a Bandeirantes. Mas, de compensação, por responsabilidades civis, a Bandeirantes continuava fazendo a troca dessas lâmpadas, não ampliava mais, a não ser nos projetos já pagos. E, infelizmente, tive a péssima notícia que a Bandeirantes encerrou e diz que não faz mais nada na cidade de Guarulhos. Então, eu peço encarecidamente que o secretário Marcos, secretário de Obras, o mais rápido possível providencie uma nova empresa para que tome conta da iluminação pública da nossa cidade. Imagine, a Bandeirantes levava 6 meses ou mais para fazer uma troca e agora nós não temos mais empresa nenhuma para fazer esse trabalho na cidade de Guarulhos. Imagine, lâmpadas queimando aí constantemente. Pedi uma ali para a região da Praça 8, trocaram, 10 dias depois a própria lâmpada queimou. Então, você imagina, isso queima rápido. E também muitas outras câmeras. Imagina, a cidade vai ficar no escuro se a Prefeitura, o secretário de Obras não providenciar um novo contrato com uma nova empresa, porque agora, desde ontem, a Bandeirantes não atende mais a cidade de Guarulhos. Heleno Metalúrgico, do PDT, disse que discorda de algumas ações do prefeito. O prefeito baixou um decreto onde está congelando os aumentos, todas aquelas incorporações que os servidores têm direito, que muito nós vamos discutir isso ainda, mas eu tenho que dar esse pontapé aqui para que a casa acorde, porque não dá para um prefeito baixar um decreto acima de uma lei, que é a lei número 7.380, de 21 de maio de 2015, onde já está acordado com os servidores. A partir do dia 1º de maio de 2016, seria aplicado o índice de custo de vida, ICV, ou seja, aumento. Então, se está congelando, os servidores então não terão esse aumento. Vai de encontro o que está na nossa pauta hoje para deliberar ainda o aumento de salário, por mais que exista há 5 anos que vem incorporando os procuradores. É muita contradição. Se no momento, hoje, eu tenho que tirar aqui dos servidores, eu vou dar aumento, em qual postura e qual sentido que o prefeito, as suas secretarias incompetentes, está fazendo isso? Então, penso eu, que essa casa tem que ficar atenta para não deixar, não vem aqui, que é inaceitável no meu ponto de vista, pegar e usar a tribuna aqui e falar assim, vereador, mas nós temos que deliberar nada, não tem que deliberar nada. Assim aconteceu no RJU, nós conseguimos tirar o projeto daqui dentro dessa casa, assim aconteceu no aumento dos servidores que o prefeito ganhou, por nuência dessa casa,
E mais uma vez vem essa hipocrisia para dentro dessa casa. Isso é hipocrisia. Hipocrisia do governo incompetente. É inaceitável. Penso que a base aliada também sabe muito bem o que eu estou falando aqui. Penso que não vai ser favorável a algo que está contraditório, que não vai ao encontro nem no cenário do país, quanto mais na cidade. Eduardo Barreto, do PCdoB, reclamou das consequências das chuvas na região do bairro São João. Hoje pela manhã tentei sair de casa para vir para os meus compromissos aqui no centro, mas não consegui. Não consegui. Problema desse vereador? Problema desse vereador. Mas esse vereador ainda pode fazer uma ligação, adiar um compromisso. E as milhares e milhares e milhares de pessoas que hoje pela manhã não conseguiram chegar nos seus compromissos, aqui no centro, ou em São Paulo, ou depois ali da barreira que se tornou aquelas enchentes na região do São João, ali pela transportadora Seta, no Presidente Dutra, na Bela Vista do Paraíso, ou até mesmo quem fica refém de pegar ali a João Jamil Zarif, pelo aeroporto ali na Baquirivu. Olha a situação, presidente. Olha a situação, presidente. Várias e várias fotos das pessoas pedindo em rede social. Me perdoe, presidente, me perdoe pelo gesto. Mas é isso que parecem que fazem com os problemas do povo. Jogam no chão, presidente. Uma região que hoje de manhã não tinha professor nas suas escolas. Uma região que hoje de manhã não tinha profissionais da saúde nos postos de saúde, na UPA. Abandonada! Que desgraça é essa, senhores? As pessoas ficarem paradas mais de 3 horas, esperando as águas baixarem. Não estou aqui empurrando responsabilidade, porque uma das desgraças do nosso país é essa briga partidária. A culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, a culpa é de X, a culpa é de Y, a culpa é de todo mundo. Governo municipal que não faz a limpeza dos bueiros, que não cuida da manutenção do rio. Governo do estado que fez parte da canalização do rio Baquirivu em Arujá, e todo esse volume de água está descendo para aqui, para a nossa cidade. E aí quem está sofrendo é o povo, presidente. Presidente, o senhor tem filho, tem filha, melhor dizendo, eu tenho um filho. Imagina se é numa emergência, presidente. Sair ali daquela região para ir para um hospital. Será que aquele povo vai ter direito a ter um helicóptero para ser socorrido? Eu acho que muita gente vai estar nos quintos dos infernos, presidente. Porque de boa intenção o inferno está cheio. E tem muita gente que se diz com boa intenção, mas para resolver o problema do pobre, ninguém. Vergonhoso. Vergonhoso. Um senhor da Malvina me ligou agora há pouco aqui, morador ali da Malvina, dizendo que quase perdeu o filho afogado nas águas de hoje, presidente. Eu acho que todo mundo que se diz representante do poder público, numa fatalidade dessa, tem a sua parcela de culpa. Tem a sua parcela de culpa, senhores. O petista Marcelo Seminaldo falou da dificuldade dos moradores do Jardim Soberana. Hoje, em especial, senhor presidente, eu gostaria de falar sobre 2 ruas lá da cidade Soberana, que é a Rua Rio Negro e a Rua Cerro Azul. São 2 ruas que, há vários anos, os moradores aderiram ao PCM da Proguarô, que é aquele plano comunitário de melhorias, que é onde a Proguarô executa a obra de pavimentação e os moradores pagam parceladamente pela obra. Ocorre que, após vários anos, essa rua, que os moradores todos já aderiram
ao PCM. Infelizmente, a obra não inicia. Vereador americano que me ouve aqui atentamente. E eu estive lá por algumas vezes nos últimos dias e a dificuldade que os moradores da rua Rio Negro, da rua Cerro Azul enfrentam diariamente é absurda, vereador americano. Carro não trafega na rua, porque quando termina o asfalto, forma lá um dente mais ou menos de uns 30 centímetros entre o asfalto e a terra, e eu estive lá com o meu carro, na hora que você desce, bate com tudo o assoalho do carro ali, e os moradores simplesmente estão deixando o carro lá em cima, na parte do asfalto, e não desce com o seu automóvel lá para baixo, porque tem problema que o carro não vai conseguir subir depois. Serviços básicos de saúde, como SAMU, e lá tem pessoas que são cadeirantes, pessoas que têm dificuldade de locomoção, também não conseguem descer porque o carro não passa. Então, acho que nós temos que fazer gestão. Eu fiz um ofício, protocolei junto à Prefeitura de Guarulhos, solicitando, aliás, o ofício de número 696 de 2016, solicitando ao senhor prefeito medidas urgentes para que aquela rua seja pavimentada com a maior brevidade possível, porque se os moradores já aderiram ao PCM, se já se comprometeram que vão pagar pelo asfalto, não dá para continuar do jeito que está. Infelizmente, quando faz sol, vereador americano, é um poeirão danado. Quando faz chuva igual hoje, né? Hoje eu tenho certeza que a situação da rua Rio Negro, da Cerro Azul lá no Soberana, vai estar muito pior, né? Então, aquelas pessoas já demonstraram ter muita paciência conosco, ter muita paciência com o nosso governo, mas eu acho que até paciência tem limite, e se a pessoa que vive naquela situação não se rebelar, não mostrar insatisfação, muitas vezes a coisa não acontece. Então, já me coloquei à disposição de todos os moradores lá da rua Cerro Azul e da Rio Negro no Soberana, e vou ficar nessa luta até que esse asfalto saia, porque ali o asfalto americano não é nem questão só de melhorar a estética ali, não. É questão de cidadania, questão de garantir para as pessoas que elas tenham acesso a direitos básicos, muitas vezes, que é o direito de ir e vir. No próximo bloco, veja mais destaques da 8ª sessão ordinária do ano. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. De volta com o resumo da sessão de terça-feira. 3 pessoas participaram da Tribuna Livre. Vitor Cardoso Prado foi o primeiro. Eu vim aqui informar nessa nobre casa a situação de Guarulhos, que infelizmente é muito precária. Vários bairros de Guarulhos, como bem sabem todos os vereadores, estão em situação crítica e lastimável. Vários lugares alagados, tais como Vila Galvão, Centro de Guarulhos, Faria Lima, entre outros. A questão é, eu vejo vários vereadores vindo na tribuna e falando nobremente sobre a situação de Guarulhos. Entre todos, eu não vejo todos os vereadores dessa nobre casa indo nessa tribuna. Não gostaria de citar nomes tais como alguns membros dessa casa, mas muitos vereadores nesse mandato de 4 anos ou 2, 3 mandatos, nunca vi na tribuna. A questão é, certo, a gente não modifica só Guarulhos, fazendo através de movimentos, como disse outro vereador do PCdoB, ou os outros vereadores.
A gente modifica Guarulhos o quê? Fazendo vários outros projetos. Fazendo os projetos que conscientizem o povo. De fato, há muitos moradores que jogam lixo no chão. Mas não cabe ao poder público também obter essa limpeza em todos os bairros também? Acaso não são os impostos coletados pelo município que arrecadam essa limpeza? Então, pois, se o povo suja os lugares, se o povo não tem cuidado, claro que cabe a conscientização do povo, mas cabe também à Prefeitura de Guarulhos arrumar essa situação que infelizmente é muito precária. Você vê no bairro do Macedo também, um bairro clássico de Guarulhos, infelizmente também abandonado pela Prefeitura. Sim, há muitos lugares em Guarulhos que está abandonado. Jaqueline Marino Fernandes da Silva questionou o Poder Executivo. O prefeito Almeida diz que a cidade está mal das pernas. E aí ele coloca um decreto onde ele nomeia, em 18 de dezembro de 2015, 1.863 comissionados, a salários que vão até R$9.000, que chegam a ser maior do que os vereadores ganham aqui na casa. E aí eu pergunto, para que serve um assessor de implementação de políticas públicas? Alguém sabe me dizer? Eu digo, serve para jogar no celular o dia todo dentro da sessão. E para que precisa de 1.863 comissionados a mais? E eu tenho aqui na íntegra, se os senhores quiserem ver, mas está publicado no Diário Oficial dia 18 de dezembro de 2015. Para que precisa de tudo isso a mais, se nós já estamos com a prefeitura inchada de comissionados? E aí o prefeito diz que não tem dinheiro, mas ele perde, está publicado em jornal, não sou eu que estou dizendo, 108 milhões, porque ele não tem os 12 milhões da partida que o governo federal ofereceu. E aí ele tira 222 milhões da saúde por incompetência, porque ele não sabe gerir o dinheiro público. E aí ele gasta, no final do ano, com as festividades de Réveillon, ele contrata Grupo Sensação, Everton e André, Fino Trato, Nova Feição, Os Pretos e Mulatas Brasil. Aí ele faz um show de pirotecnia de 20 minutos no município. De onde veio essa verba? Se nós não temos dinheiro para mal sustentar a cidade, vai me dizer que todo mundo cantou de graça? No ano passado, nós, servidores públicos, recebemos um reajuste abaixo da inflação de 6%. Ele ficou nos devendo 2,36%. E me admira, senhores vereadores Guti, senhor vereador Romildo, senhor vereador Laércio Sandes, senhor vereador Heleno Metalúrgico, com exceção ao senhor vereador Geraldo Celestino, todos votaram sim para o reajuste que o prefeito nos deu. Eu esperava um pouco mais. Eu esperava que votassem um não, mesmo que perdessem, mas que lutassem pelos direitos do servidor público. Nós merecíamos minimamente os 8%, que fazia jus ao índice da inflação. Hoje, miseravelmente, ele teria que nos dar 14,04% para repor o índice de inflação desse ano, mais o que ele ficou nos devendo no ano passado. E aí, ele simplesmente joga um decreto de contenção de despesas em cima de uma lei, como já mencionou aqui o vereador Heleno Metalúrgico. Só que para os procuradores, ele já colocou um projeto de lei aqui na casa, que já está na pauta para ser votado. Ora, senhores, nós temos servidores públicos que ganham R$ 1.094 por mês. E esses vereadores têm que se contentar, esses servidores, desculpem, têm que se contentar em não receber reajuste, enquanto que os procuradores-chefe,
Os diretores do Departamento Jurídico, do Poder Executivo e os subprocuradores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, pelo projeto de lei 574 de 2016, vão ter todas as incorporações e todos os benefícios possíveis. Antônia da Costa Silva também estava inscrita para a Tribuna Livre e falou por 10 minutos. Ela se referiu à situação enfrentada por funcionários de uma secretaria municipal. Eu sou militante do Partido dos Trabalhadores e por uma confiança do prefeito Sebastião Almeida, trabalho no cargo de assessoria. E aí esses dias eu estava me olhando no espelho, vendo algumas situações que alguns colegas meus servidores passam, e aí eu vi o dominó errado na minha cara. E eu precisava tirar esse dominó antes que ele tivesse pegado na minha cara e eu tivesse envelhecido. O meu título que eu me escrevi um título sobre um treinador ideal. Copiei uma parte desse texto do jornal Estado de São Paulo, no caderno de esportes, de dezembro de 2012, diz assim: José Mourinho, um treinador de futebol, corre o risco de ser sufocado pelo próprio ego, pela arrogância, pela sorte. Por sorte, para obter sucesso no futebol, não basta ter as condições materiais ideais ou alguns dos melhores jogadores. É preciso entender o ser humano. O que torna um treinador especial? Conhecimentos táticos, técnicos ou uma boa e necessária dose de teoria? O profissional ideal é aquele capaz de empregar todos esses valores com autoridade e liderança, sem perder o respeito e a confiança do grupo. Esse é o recorte que eu fiz. E aí eu começo aqui. O treinador contratado em janeiro de 2013 para liderar a equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Guarulhos montou um grande time, considerando os talentos que ali já estavam e os reforços que chegaram depois. Mas com o passar do tempo, o Mourinho daqui foi anulando um a um alguns dos que tão bem representavam o nosso time. Ele não se contenta em ser apenas treinador. Ele quer ser o auxiliar, o roupeiro, o gandula, o médico, o árbitro, a bola, o gramado, os refletores, a torcida adversária. Porque ele é especialista mesmo em execrar os nossos colegas publicamente. Os membros da sua equipe. Só ele sabe fazer o certo. Nós outros, ele chama de burros, fracos, incapazes e diz que nós temos uma palavra que começa com a letra M, que eu não vou repetir aqui, na cabeça. Durante o grande expediente, 3 requerimentos foram deliberados pela Casa. Entre eles, um apresentado pelo vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN, que pede informações sobre multas aplicadas na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Eu agradeço o apoio dos vereadores sobre a questão dos radares na Avenida Brigadeiro Faria Lima, entre o supermercado Extra e o posto policial. O grande problema, sentido Avenida Tiradentes, ali é o grande problema, o grande questionamento. Veja que o questionamento não é só da minha autoria, é da autoria dos demais vereadores, como ainda tem outros requerimentos pela frente, buscando a mesma resposta. Então, eu acho que cabe ao secretário de Trânsito e Transporte, cabe ao secretário adjunto, cabe às demais diretorias do Departamento de Trânsito e Transporte ter a sensibilidade e a maturidade necessária. A administração pública não pode ser autoritarismo. E hoje aqui na cidade de Guarulhos, nós temos alguns departamentos que se intitulam como autoritários. A grandeza do homem, do ser humano, é reconhecer o seu erro e melhorar e aperfeiçoar. É evidente que tudo aquilo que ocorre ali na Avenida Brigadeiro Faria Lima com relação aos radares instalados está irregular. É evidente que está irregular. Não dá para aceitar o achismo que está certo, que está certo, que está certo. Inclusive um secretário se degladiando no canal de televisão da TV Record, a semana passada. Degladiando os dois, um defendendo um posicionamento e o outro contrário, publicamente. Isso de forma pública.
Eu aprendi com a minha família que roupa suja se lava em casa. Primeiro vocês resolvem seus problemas internamente e não externar o problema de forma pública. Enquanto isso, a população fica sofrendo, pagando multa, não temos educação de trânsito. Parte das multas tem que ser utilizada, pelo menos a legislação diz, tem que ser usado na gestão e administração, educação ao trânsito, orientar, explicar. Mas não, Guarulhos virou uma fábrica de arrecadação de multas. Por quê? Porque a verba arrecadada não é bem utilizada e quando se utiliza, utiliza de forma escusa, de forma maléfica, a ponto do secretário adjunto na lei orçamentária do ano passado vir me dizer e vir dizer para todos nós aqui que a educação do trânsito é feita numa área escolar ali no Parque Fracalanza, na Vila Augusta. Isso não é educação no trânsito. Nós não estamos falando de educar os nossos jovens de 6, 10 anos. Nós estamos falando de educação no trânsito para os adultos, para sensibilizar, radares, isso e aquilo. Essa é a finalidade da arrecadação das multas. E não simplesmente tornar a cidade uma fábrica de arrecadação de multa. E o que nós vimos por aqui foi um pouco do que aconteceu na sessão da última terça-feira. A íntegra da 8ª sessão deste ano você confere no nosso site. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos com uma nova edição na segunda-feira. Bom fim de semana!